Boa noite, pessoal. E é com essa música, né, que acho que nada precisa mais ser dito, né? Hoje a gente vai falar sobre o direito inglês e é por isso que eu escolhi uma composição dos Beatles, na verdade, a composição de George Harrison, que, que foi lançado como canção dos Beatles, né? Mas que ainda hoje nos comove, nos emociona. Quando eu estava selecionando para a aula de hoje, realmente eu fiquei comovido com os sons e com a letra da música. E é isso que a arte, né, que toda demonstração artística consegue fazer com a gente. Hoje a gente vai falar exatamente sobre o direito inglês, né? O direito inglês, mas de forma mais ampla, o que a gente chama de sistema do common law, em contraposição ao que se denomina o direito continental europeu ou civil law, né? Para falar sobre um sistema jurídico que, de alguma maneira, se vê forjado de maneira específica, de maneira diferente da que a gente se habituou a presenciar na dita Europa continental, né? Principalmente os países que mais diretamente nos influenciaram ou influenciaram o sistema jurídico brasileiro atual, como são o caso de Portugal, obviamente, por ter sido nossa metrópole inicial, né? Mas também no âmbito do direito público, o direito francês, o direito italiano, né? Porque seguiam uma outra sistemática. E aí a gente vai observar o que é que de característico o common law apresentou e de que maneira os seus institutos ou as suas conformações jurídicas até hoje nos servem como inspiração e como algo a forjar o direito que aqui a gente pratica e estuda, certo? Vou colocar aqui o slide para vocês. Começar com o common law. Bom, Professor, oi. licença, antes de o senhor começar. Oi, A gente vai apresentar nosso trabalho hoje, né? Após o seu... isso, grupo 1, né? O senhor poderia fazer o sorteio antes para a gente se preparar psicologicamente? Melhor, é melhor mesmo. Obrigada. Deixa eu só botar aqui no sorteador. Então, professor, perdão. Oi. No caso, a nossa apresentação vai ser ao decorrer da aula? Vai ser no finalzinho. A gente vai falar sobre o direito inglês. E aí, no finalzinho, quando a gente for falar sobre a Revolução Americana, aí vocês apresentam, né? Que é o grupo da Constituição Norte-Americana, não é isso? Isso. Deixa Obrigado. eu só pegar aqui o roteiro que vocês me enviaram. Só um minutinho. Aqui. Acho que vocês enviaram para aqui. Bom, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 integrantes, não é isso? 8. Isso. Aí, vou aqui mostrar para vocês. Estão vendo aí o sorteador? Sim. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sorteado, o agraciado ou a agraciada. Número 6, que é 6, Paulo Rafael. Tá aí? Ok, estou aqui, professor. Pronto, Paulo. Já vá se preparando. Ok. Que daqui a pouco a gente passa a bola para você. Bom, common law, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão, common law.
Quando a gente vai ver introdução, por exemplo, quando trata das fontes do direito, a gente vê que no common law existe uma predileção ou houve uma homenagem maior ao direito consuetudinário. Até hoje se diz que a Constituição britânica, né, a Constituição da Grã-Bretanha, ela é uma Constituição fundada em hábitos, né, em costumes que se incorporam. Não existe um texto único, consolidado, né, como a gente pega a Constituição brasileira, um livrinho que traz toda a Constituição do Estado, mas é algo que vai sendo escrito e consolidado ao longo de gerações, né, ao longo de séculos. E no common law a gente vai estudar alguns institutos especificamente que até hoje nos influenciam, mesmo a gente participando de um outro sistema jurídico um pouco distinto desse que originou o chamado direito anglo-saxão, certo? Aqui quem está querendo entrar. Bom, o que a gente pode destacar, pessoal, como características desse direito? É um direito basicamente jurisprudencial, né? Então, não por acaso a gente vai destacar aqui para vocês estão vendo a cena de um tribunal. Até hoje, vocês podem verificar nos filmes a prática de usar os juízes, os magistrados usarem essa touquinha branca, né? Como acontecia em relação ao judiciário, o judiciário mesmo, o judiciário do direito continental até pouco tempo, né? Mas hoje eles mantêm esse hábito com essa touquinha branca. É um direito que vai, portanto, se afinar com a maneira como o Poder Judiciário enxerga o direito ou faz o direito ser modificado, né? Mas com base consuetudinária, ou seja, os costumes, mais do que a legislação, serviram como esteio desse direito. Se a gente observar, principalmente a partir da formação dos Estados modernos, a gente vai ver isso principalmente a partir da próxima aula, os grandes códigos e a legislação vai assumir o papel de principal fonte do direito do sistema romano-germânico, né? Em contraposição ao sistema anglo-saxão, que vai privilegiar o quê? Os costumes e a jurisprudência, certo? Então, nisso a gente tem uma característica muito marcante desse sistema. E outra, que vocês podem verificar aqui também, é a força dos precedentes. Se vocês observarem nos filmes norte-americanos, mesmo são mais comuns os que a gente mais comumente assiste, vocês vão ver que nas pesquisas, né, para a preparação para os grandes julgamentos, os advogados vão atrás de quê? De cases, né, dos precedentes. Citam, inclusive, com mais frequência do que citam as leis. Então, você não vai atrás do artigo tal, da lei tal, não. Você vai atrás do caso Estados Unidos contra fulano de tal, porque nesse precedente a gente pode extrair indicativos de como a corte, julgando o seu caso, pode se portar, né? Pode se posicionar, certo? Alguém fez alguma intervenção? Laura, põe não, Laura. Professor, na sua visão, o senhor acha mais complicado isso? Porque, assim, não se tem sei lá, uma teoria pura, digamos assim, não é uma teoria pura, é algo bem, bem pragmático, aquilo ali limpo, entendeu? E aí, se você ficar olhando caso a caso, você vai ter que também estar sujeito à interpretação daquele julgador, né? Ali no processo. Eu vejo isso em Suits, Homens de Terno. E eles ficam procurando a ruma de casa no inferno. Eu digo, mas não tem lei aí, não. Não tem nada, tipo assim, artigo tal, lei tal, código
tal, não tem, assim, é muito... Mas é engraçado, é interessante, Laura. Muito boa a sua pergunta. Porque a gente tem a impressão, e isso em decorrência... Lembra quando a gente viu a introdução que todo modelo de fontes do direito ele é constituído para nos dar a impressão de a gente partir de um grau de objetividade maior que a gente tem na lei para outras fontes que não têm tanto prestígio assim no nosso sistema, que tem uma abertura maior, né, que tem uma volubilidade maior. Mas essa ideia de fortaleza ou de segurança que, teoricamente, a legislação nos inspira, ela, às vezes, é equivocada. Porque eu tenho uma lei, eu tenho um texto de lei, mas esse texto de lei ele é vivenciado, ele é interpretado das formas as mais diversas pelos tribunais, né? Eu já me deparei, por exemplo, com um Machado que disse, não, o Código de Processo Civil é de 2015, a gente estava em 2017, né? E a pessoa disse, não, eu não estou aplicando o Código de Processo Civil, não. Mas, assim, não pode, não é de escolha do juiz, não, né? A gente, exatamente, Laura, são tempos líquidos, né? A gente busca uma segurança que muitas vezes a legislação não nos dá de verdade, né? Então, de alguma forma, o próprio estudo do direito nesses países normaliza essa busca pelos casos e termina sendo muito natural. E o que é que existe de muito peculiar, né, em relação ao estudo de casos? Quando a gente, por exemplo, se depara com a jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, é uma jurisprudência muito mais consolidada. Veja a questão aqui no Brasil, em contraposição a essa ideia, né, a essa posição da Suprema Corte norte-americana, veja a questão da possibilidade de execução da pena diante de condenação em segunda instância. A gente teve uma posição do Supremo Tribunal Federal, aí foi revista anos depois, mas poucos anos depois. Então, isso mostra o quê? Que ao sabor da modificação da própria composição do Supremo, ou às vezes, não, eu estou pensando melhor aqui, então é melhor a gente seguir. Existe essa volubilidade que a gente não encontra nesses outros tribunais. É bem verdade que nos tribunais, na Suprema Corte norte-americana, eles julgam o volume processual que eles julgam em um ano, os nossos juízes da Suprema Corte brasileira, do Supremo Tribunal Federal, julgam em um dia. Então, não tem como ter uma segurança, né, firme em relação a isso. Eu fiz uma pesquisa do doutorado em torno da jurisprudência do Supremo e é impressionante como os ministros eles modificam o seu entendimento de maneira fugaz, né, de maneira facilitada. E assim, não mudam os argumentos, apenas eles sentem que naquela ocasião se deve aplicar de determinada maneira esse entendimento e naquela outra ocasião não, mas não deixam isso claro, né? Então, assim, realmente é algo a se questionar, né? Exatamente, a metamorfose ambulante, né? Certo? Então, a vida deles não é tão complicada como a gente imagina, não, de buscar os casos, né, os precedentes, porque isso faz com que se construa também um certo respeito a essa ideia de construção jurisprudencial. Certo? Eu não entendo, professor. Mas também, eu acho que nem tanto, nem tão pouco, porque acontece que a sociedade muda, né? As coisas mudam, os entendimentos, as mentalidades, principalmente. E aí somos pessoas. E aí, se ele não puder um dia alterar alguma decisão, só porque passou um ano tentando decidir um negócio, aí, bicho, difícil. Mas também mudar direto assim, não, né? Mas aí tem uma outra questão, que lá também é muito forte. Em algumas situações, eles permitem essa modificação, né? Então, há mecanismos tem, por exemplo, o que eles chamam de overruling e distinguishing, né? Então, por exemplo, a gente tem vários precedentes.
mas a corte pode dizer o seguinte: olha, a gente tem todos esses precedentes, mas nesse caso específico, nesse caso concreto que a gente está tratando agora, eu tenho algo que é distinto, ele é peculiar, que vai diferenciar esse caso dos casos anteriores. Por isso eu tenho um distinguishing desse caso. Eu vou dar uma decisão diferente porque a situação é diferente. Ou eu posso dizer o seguinte: a gente vinha caminhando num determinado sentido, mas a sociedade mudou. O mundo mudou, os valores mudaram. A gente vai tomar uma decisão de overruling, ou seja, vai passar por cima daquilo que foi construído para erigir um novo paradigma jurisprudencial, certo? Então, a ideia existe a possibilidade também de, vamos dizer assim, de evolução, de mutação dos entendimentos jurisprudenciais. Eles não ficam atrelados, presos ao passado para sempre, não, certo? Existe essa possibilidade, como a gente tem aqui na modificação da legislação ou mesmo na jurisprudência, certo? Mas é bem interessante o estudo, né? Você que acompanha a série deve ver isso melhor do que eu. A gente vê também How to Get Away with Murder, né? Também muita coisa bacana que a gente vê aqui, certo? Bom, e esse respeito à jurisprudência, né, o prestígio dos juízes, também tem uma razão política de ser. Talvez a Grã-Bretanha, né, por se tratar de uma ilha, né, ela tenha conseguido estabelecer de forma até avançada em relação aos demais países europeus um direito que valesse para todo o reino, diferentemente dos costumes feudais, né? O feudalismo era a descentralização em si, né? Vocês devem se lembrar do que a gente tratou nas aulas anteriores, quando a gente falou do direito medieval. Havia uma descentralização, uma dualidade, né, político-administrativa, e na Grã-Bretanha se conseguiu uma certa unidade, né, porque os reis conseguiram impor a sua autoridade em todo o reino. Isso já no século XII, de maneira, portanto, a antecipar aquilo que só com os Estados modernos se conseguiu séculos depois, certo? E esse recurso ao dito direito jurisprudencial foi muito importante, porque o monarca ele agia a partir dos seus juízes, né, para impor uma certa linha de coerência, de uniformidade no direito que ia ser respeitado, no direito que ia ser aplicado naquele país, certo? E, de alguma forma, isso contribuiu também para a construção de uma identidade nacional. Então, vejo que por trás desse direito, do direito de base jurisprudencial, também existe um impacto na própria organização política da Grã-Bretanha, certo? Outra coisa importante da gente fazer a distinção, pessoal, quando a gente fala em common law, numa tradução ligeira, né, seria o direito comum, é preciso que a gente faça a distinção entre o common law e o que se chama de ius commune, lá do direito romano, né, o direito que tem o ius commune, ele é o direito dito erudito, né? Então tem a base do direito romano, que é aquele direito que vai ser estudado nas universidades durante o medievo, certo? Não se confunde com o common law que a gente está tratando aqui, ok? Bom, a gente também tem dois institutos importantíssimos que a gente tem que destacar no common law. O primeiro são os chamados writs. Quando vocês forem estudar já direito constitucional no próximo semestre, né? Aliás, esse semestre vocês já estão estudando direito constitucional, mas talvez no próximo semestre vocês vão ver mandados de segurança e tal, direito processual. Geralmente se chama mandado de segurança de writ of mandamus, né? Writ of mandamus.
os writs eram mandados, né, que eram endereçados ao rei pedindo algo. Então, aí a gente tem também um instrumento importante dessa unificação do direito inglês em todo o reino. O que é que o rei reconheceu? Os indivíduos, o cidadão, endereça um mandado, né, um pedido ao juiz ou ao rei, e aí o rei define o que deve ser a resposta ou aquilo que deve vincular todas as relações de igual natureza, certo? E, com isso, o próprio rei termina determinando uma uniformidade desse entendimento. Mais uma vez, isso dá força ao rei, isso dá estabilidade à própria ordem jurídica que o rei consegue manter naquele país. Certo? E o outro instituto também muito importante que a gente vai ver nas séries é a equity, ou equidade, né? Numa tradução também rasteira. A equity, ela indica uma maior maleabilidade das normas para se ajustarem aos casos concretos. Então, ela é muito próxima àquela percepção de equidade aristotélica, né? A equidade como um instrumento de fazer as conformações da lei para que essa lei se aplique adequadamente. Então, na equity inglesa, do common law, eu não preciso ter uma solução rígida. Eu posso trabalhar com as circunstâncias do caso concreto para buscar uma solução justa, certo? E é para ilustrar essa possibilidade que eu vou passar aqui uns vídeos para vocês muito interessantes, uns vídeos bem curtinhos de um juiz que são muito viralizados. Eu vou parar aqui a gravação, porque senão, como é um vídeo do YouTube, certo? E aí depois a gente retoma. Vou passar aqui para vocês.